Rezende, pedir para que você participe também da conversa conosco. A gravidade da situação, ali é uma área muito populosa, muito armada, vimos as balas traçantes, a ação da polícia é uma ação difícil, mas lamentavelmente foi registrado aí a morte de pessoas, que nos deixa mais entristecidos, evidentemente. O governador de fato se pronunciou, né, Leandro? Teve, portanto, um alcance político que chegou até o Palácio Guanabara, né? Sem dúvida, a questão da segurança pública, até quando a gente fala de pesquisa eleitoral, a preocupação com a segurança é maior no Rio de Janeiro do que nos outros estados. O Pedro relatou, existe um histórico, mas a gente precisa colocar algumas coisas do que aconteceu hoje no Complexo do Alemão em perspectiva e oferecer a quem está nos assistindo um mínimo de contextualização do que está acontecendo. O Complexo do Alemão fica na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, uma área que é há anos, décadas, um entreposto muito importante de uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. São décadas de atuação dessa facção por lá, que já recebeu o PP, já recebeu pacificação, bandeira do Brasil, simbolizando uma retomada do território. Isso não aconteceu. A população desse local são milhares de pessoas que moram lá e continuam à mercê do tráfico de drogas. E à mercê de dias como esta quinta-feira que colocam as pessoas em risco. Hoje a gente está falando de mortes e aí morreram todos os personagens dessa guerra sem fim que a gente vive no Rio de Janeiro, né? Uma mulher de 50 anos de idade, pelo que foi divulgado, um policial e pessoas que a polícia do Rio de Janeiro está dizendo que se tratam de criminosos. É uma guerra que a cidade do Rio de Janeiro vive há muitos anos e uma guerra que resolve o quê? A polícia diz que precisa entrar nesse território porque os criminosos estão fortemente armados. Mas como que essas armas chegam até esses criminosos? A Polícia Militar divulgou que apreendeu uma metralhadora chamada metralhadora .50. Essa metralhadora foi apreendida pela primeira vez no Rio de Janeiro no ano de 2018. Se trata de uma metralhadora antiaérea usada para abater aeronaves pelo Exército dos Estados Unidos. Em 2018, quando essa arma foi apreendida pela primeira vez no Rio de Janeiro, ela custava R$200 mil. Como que uma arma do exército americano chega no Complexo do Alemão, um conjunto de favelas do Rio de Janeiro, vindas do exército americano para cá? Ela não foi fabricada no Complexo do Alemão. Essa é uma questão fundamental para combater a criminalidade no Rio de Janeiro. Entender como as armas chegam aqui no estado. Se trata de uma arma caríssima, vendida no mercado paralelo, apreendida pela primeira vez em 2018 e que foi usada hoje por criminosos para colocar em risco a vida de agentes do Estado. Mas como essa arma chegou lá? Ela não foi manufaturada dentro do Complexo do Alemão. Isso é impossível. É uma arma, repito, do exército do país que tem o maior poderio bélico do planeta, o exército dos Estados Unidos. Essa metralhadora .50. E aí, para a gente ter uma ideia da complexidade e do que a gente precisa pensar quando fala de segurança pública no Rio de Janeiro, vou trazer aqui dados atualizados hoje, coincidentemente pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Só neste ano, vou falar aqui de fuzis, que é uma arma que também sempre é usada por criminosos. Só neste ano, 223 fuzis foram apreendidos no Rio de Janeiro. Se trata de uma arma de guerra. 30 deles foram apreendidos nessa área da Penha, a área em que está o Complexo do Alemão. Essas armas, repito, elas não são fabricadas dentro das favelas do Rio de Janeiro. As favelas do Rio de Janeiro não são locais de criminosos, são locais em que vivem milhares de pessoas que precisam da presença do Estado. Uma presença do Estado que precisa ser também maior do que dias como esse, de tiroteios em que pessoas morrem, né? O governador Sérgio Cabral deu uma frase há muitos anos dizendo que é impossível fazer omelete sem quebrar os ovos. Precisa ser possível. A gente precisa ter uma outra política de segurança e um outro olhar para essas pessoas que vivem nas favelas do Rio. Leandro, duas rápidas observações. A primeira, você frisou os fuzis apreendidos, o que é certamente um número bem distante do que deve existir ali, quase como um arsenal. Por isso a gente sempre fala que parecem imagens de guerra, né? E a segunda observação é que quando acontece esse tipo de situação, as pessoas não saem de suas casas. E isso não significa que elas estejam mais seguras exatamente, porque as balas muitas vezes furam a porta, passam pelas paredes e atingem pessoas. Portanto, é uma situação de difícil solução, né, Leandro?
Sem dúvida, Sidney, a vida das pessoas que tem... A gente está em época de férias escolares, mas existe um dado triste da cidade do Rio de Janeiro, que é o número de alunos. Eu vou trazer isso de exemplo para te corroborar, Sidney, mas assim, é um número de alunos do Rio de Janeiro que ficam sem aula em dias de operação. Quer dizer, como é que você vai pensar em futuro para a segunda maior cidade do país, em futuro para um estado tão importante como o Rio de Janeiro, quando você tem crianças de uma parte muito importante, muito populosa da cidade, a Zona Norte e a Zona Oeste, que são menos faladas e menos conhecidas do que a beleza das praias da Zona Sul da cidade, elas concentram uma parte da população por óbvio, a maior parte das crianças e dos adolescentes do Rio de Janeiro. Como é que você vai falar em futuro quando uma criança está estudando e não pode estudar para não morrer? É disso que a gente está falando. É um jogo, é uma guerra que coloca em risco o policial, o agente do Estado, que precisa, claro, de melhores condições de trabalho. Sempre a gente precisa olhar para o lado do policial também e coloca em risco pessoas que eventualmente são da mesma classe social dele, da mesma cor que ele, muitas vezes. Então, é uma guerra que se faz há anos aqui no Rio de Janeiro sem que se tenha uma solução. A gente já falou do Jacarezinho, já falou do Salgueiro, hoje a gente está falando do Alemão, já falou da Vila Kennedy, da Rocinha, de tantos lugares dessa cidade onde, de fato, as pessoas vivem sem que haja uma mudança substantiva na vida de todas elas, com armas que chegam para as mãos desses criminosos sem serem coibidas. Repito, esse é um problema estrutural do Brasil, mas no Rio de Janeiro isso se traduz de maneira ainda mais sensível quando a gente tem, 4 anos depois da primeira vez que a polícia do Rio de Janeiro apreende uma arma de guerra do Exército dos Estados Unidos, essa arma continua circulando por aqui e foi apreendida hoje depois de quase derrubar um helicóptero. A imagem que o governador Cláudio Castro está divulgando é essa, é uma imagem gravíssima, é uma imagem que mostra que algo falhou, o controle das fronteiras falhou, essa arma ela não se materializou aqui, ela não foi impressa numa impressora 3D e não foi construída de sucata. Ela chegou nas mãos desses criminosos de alguma forma. Romper essa cadeia é o que a gente precisa entender. Desculpa, Leandro, pensei que tivesse concluído. Roberta, quando se fala complexo do Alemão, é porque, na verdade, são conjuntos de comunidades que, com o tempo, foram se aproximando e hoje estão todas próximas. Por isso que a gente vê, desculpa falar essa expressão, um certo amontoado, vamos dizer assim, de construções. Então, é na Penha, sim, mas alcança ali Del Castilho, alcança área muito próxima, como a linha amarela e de muito movimento também, ou seja, é muito importante, está certíssimo, Leandro, que o assunto seja tratado dentro de um aspecto mais amplo do que meramente uma operação, porque essa é uma entre tantas e certamente não será a última, né? Pois é, a gente fala tanto de operações, infelizmente, como essas, e as imagens são chocantes. E o pior de tudo, né? Resultado dessa operação até agora, registro de 5 pessoas mortas. A gente vai seguir acompanhando essa situação e também, claro, as investigações. Leandro, obrigada.